Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou postdoc aqui no grupo do professor Mariano de Souza, da Unesp de Rio Claro. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de um trabalho que foi recentemente publicado pelo nosso grupo e que envolveu uma proposta de uma fase celular do tipo Griffiths. Essencialmente, o que nós fizemos foi utilizar conceitos da física estatística e de transições de fase aplicados a mecanismos que ocorrem dentro de uma célula. É sabido na literatura que dentro da célula existe uma chamada síntese de proteínas. Então a célula utiliza elementos do seu núcleo para poder fazer essa síntese de proteínas e em condições muito específicas a gente pode ter um acúmulo de proteínas em uma chamada bolha, ou no inglês os droplets. E isso na literatura é chamado de uma compartimentalização de proteínas, porque você tem a célula e dentro da célula você tem como se fossem gotículas, que dentro dessas gotículas tem proteínas. E esse mecanismo ele é dito na literatura que ele é muito importante para reduzir o chamado noise, ou as chamadas flutuações estocásticas dentro da célula. E isso tem efeitos dramáticos, por quê? Porque se você tiver muito ruído, muito noise dentro da célula, essa síntese proteica e até mesmo processos associados ao RNA e ao DNA, eles podem ser comprometidos por causa dessas flutuações. Então, quando você tem essas gotículas de proteína dentro das células, isso faz com que haja um amortecimento dentro da célula dessas flutuações. E isso faz com que todos os processos intracelulares eles aconteçam de uma maneira mais ordenada, com menos erros, por assim dizer. E isso tem implicações em diversas áreas. Essa é a chamada transição de fase líquido-líquido, ou seja, a gente assume que o conteúdo dentro da célula, dentro do seu interior é líquido, e dentro disso você tem uma transição de fase para outra fase líquida, que é uma fase líquida, só que agora com essas gotículas de proteína. E isso tem sido amplamente estudado na literatura, porque tem impacto em diversos tópicos, como por exemplo o tratamento de doenças. Existem doenças como por exemplo o Covid-19, em que essas compartimentalização de proteína acontece. Então é um estudo muito intenso da comunidade para se entender e se tentar utilizar esse mecanismo para trazer avanços científicos e tecnológicos. Já no trabalho que foi publicado recentemente pelo nosso grupo, nós utilizamos um chamado modelo de mistura, é uma teoria de mistura de Gibbs, que incorpora uma energia livre de mistura, ou seja, eu tenho uma componente da energia livre que ela é uma fase totalmente sem os droplets, sem essas gotículas de proteína, e à medida que eu vou aumentando essa fração de proteínas dentro da célula, existem condições termodinâmicas, por assim dizer, que fazem com que a separação de fases ela seja ou não favorecida. E a separação de fases é exatamente quando a gente atinge uma concentração limite dentro de proteínas dentro da célula e é energeticamente favorável para que ela se separe, ela se acumule nessas gotículas de proteína. Então você tem daí como se fosse poças de proteína dentro da matriz da célula. Isso é análogo a outros fenômenos que acontecem na física, como por exemplo a transição metal-isolante de Mott. Foi inclusive a motivação desse trabalho. Nessa transição metal-isolante de Mott, você tem poças metálicas dentro de uma matriz isolante ou vice-versa. E isso está associado à chamada fase de Griffiths, que seria, para o caso magnético, poças ferromagnéticas numa matriz não magnetizada, ou seja, paramagnética, ou vice-versa. Isso tem consequências dramáticas em termos principalmente da dinâmica do sistema. Então, baseado nesses trabalhos anteriores do grupo, associados à transição metal-isolante de Mott e na fase de Griffiths magnética, nós fizemos a proposta de uma fase celular de Griffiths. Ou seja, nós propusemos que, para condições específicas de concentração de proteína dentro da célula, o tempo de difusão de uma proteína dentro da célula vai aumentar muito. Ou seja, a dinâmica intracelular ela vai ser dramaticamente reduzida. E isso acontece, como eu mencionei anteriormente, para concentrações de proteína muito específicas. A gente discute essas peculiaridades no trabalho. E isso tem consequências dramáticas. Por quê? Porque se a gente pensar em termos de movimento browniano, a partícula a partícula de proteína, ou a proteína dentro da célula, ela tem um certo movimento que ele é considerado randômico.
E essa velocidade, ou seja, esse deslocamento da proteína dentro da célula, ele vai ser dramaticamente afetado quando a gente chegar em determinadas concentrações de proteína. Como a gente tem um slowing down, uma redução da dinâmica expressiva dos processos intracelulares nessas condições em particular, e somado ao fato que nós temos essas gotículas de proteína imersas dentro da célula, nós fizemos a proposta de uma fase celular do tipo Griffiths, em analogia com o caso magnético, como eu mencionei anteriormente. E talvez você esteja se perguntando, mas por que isso é importante, por que isso é relevante? Nós fizemos algumas conexões interessantes nesse trabalho. Inclusive o link do trabalho vai estar aqui na descrição desse vídeo, juntamente com uma divulgação que foi feita no boletim da FAPESP, falando um pouco mais sobre esse trabalho, caso você tenha interesse. Mas o link que nós fizemos foi exatamente para casos em que você tenha uma forma de controlar uma doença em particular utilizando concentração de proteína. Ou seja, imagine que eu tenho uma doença, inclusive esse é o caso da catarata no olho. O que acontece é que quando o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, a concentração de certas proteínas no globo ocular ou na retina, ela vai sendo acumulada, ou seja, a concentração vai aumentando, e isso consequentemente pode gerar gotículas dessa proteína no olho ou na retina, e a visão ela fica opaca, e isso dá origem à catarata. Então, entender esses mecanismos de separação de fases do tipo líquido-líquido é essencial para o tratamento de doenças, entre outras que nós discutimos no trabalho. Então a gente propôs que essa fase ela acontece e ela vem acompanhada de uma diminuição expressiva da dinâmica do sistema, e isso pode ser utilizado para o tratamento de doenças. Porque você imagina que eu tenho uma doença que, à medida que a célula vai produzindo, vamos supor uma célula doente, uma célula que está com com algum tipo de doença, ela está sintetizando uma proteína que vai fazer com que a doença que a doença piore na pessoa. Se a gente pegar e conseguir controlar a concentração de proteínas de uma maneira apropriada dentro da célula e trazendo para essas condições específicas onde a fase celular de Griffiths acontece, a gente consegue fazer com que os processos intracelulares sejam reduzidos em termos de dinâmica, e isso vai, entre aspas, frear o avanço de uma doença. Mas isso depende, porque existem doenças em que a separação de fase do tipo líquido-líquido ela pode ser benéfica, assim como a gente discute. Além disso, a gente fez uma conexão muito interessante com a origem da vida na Terra. Por quê? Porque a gente sabe que lá nos primórdios a gente tinha uma chamada sopa primordial, e isso tinha uma dinâmica muito rápida, ou seja, todos os processos que aconteciam na Terra primordial, eles eram muito rápidos. E existe um trabalho de um cientista chamado Oparin, que ele discute que houve um processo de coacervação, ou seja, coacervação é sinônimo de compartimentalização. E somente os coacervados com dinâmica mais lenta sobreviveram. Então a gente conectou que uma fase celular do tipo Griffiths, ela pode ter sido a chave para poder diminuir essa dinâmica dessa sopa primordial em algumas regiões, fazendo com que aqueles micro-organismos, aquelas células que estavam sendo ali desenvolvidas nessa sopa primordial, elas pudessem ser desenvolvidas da maneira apropriada para que a vida pudesse ter dado origem. Por quê? Porque se a gente tivesse uma dinâmica muito rápida, isso ia ser destruído e não ia conseguir gerar um organismo que pudesse evoluir para a vida que a gente conhece hoje. Então nós fizemos vários desdobramentos super interessantes, né, nesse trabalho. Foi um trabalho que ele fez parte do meu primeiro ano de pós-doutorado aqui com o professor Mariano, e foi um trabalho muito legal, porque ele conecta exatamente aspectos relacionados à biologia e à física. Então esses aspectos interdisciplinares são muito importantes, muito legais, e eu acho que foi um trabalho muito bacana, e eu particularmente posso dizer que eu gostei muito de participar. Eu gostaria de mencionar também que, além de mim e do professor Mariano, participaram também a Isis Melo, que acabou de defender o doutorado com o professor Mariano, então ela é doutora em física agora. Também o pesquisador Luciano Rico, que está na Islândia.
Nós tivemos também o professor Marcos Minicucci, da Faculdade de Medicina de Botucatu, o professor Aniekan Magnus Ukpong, da África do Sul, o professor Lagos Eugênio Mônaco, que é um professor aposentado aqui da Unesp de Rio Claro, e também o professor Seridônio, do campus de Ilha Solteira da Unesp. Então, eu deixo aqui esse vídeo falando um pouquinho desse trabalho. Se vocês quiserem conferir mais sobre o trabalho, as peculiaridades e tudo mais, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.